Amém, meus queridos. Podemos sentar? Vou passar a palavra para o nosso irmão presbítero Marco, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Irmãos, bom dia. É um dia calmo hoje. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Fala aos nossos corações nesse momento, através da Tua palavra, esta pequena meditação, Senhor Deus, para que nós possamos ser pessoas mais simples, justas, convivendo neste mundo, Senhor Deus, onde nós possamos glorificar o Teu santo nome, dando um testemunho bom da nossa vida, ó Pai. Esteja conosco e nos abençoe, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito do texto de 1 João, no capítulo 1, o verso 9. O texto diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós percebemos que muito tem se falado nas igrejas de que precisamos perdoar. Perdoar o nosso irmão porque ele nos magoou. Pedir perdão porque eu o magoei. Enfim, quando ouvimos uma fala muito bem explicada a respeito de perdão, nós vamos, no decorrer dela, nos lembrando de fatos que fizemos, fatos que fizeram a nós e assim por diante. Sentimos que devíamos sair perdoando as pessoas que nos magoaram e isso é muito comum. Certa vez eu estava em uma das nossas igrejas pelas quais eu passei e estávamos ouvindo uma fala muito contundente, emotiva, a respeito de perdão. E no meio daquela explanação, um irmão levantou-se do seu lugar, foi até um outro irmão, ele devia ter alguma falta, cometido alguma coisa, e o abraçou e chorou. E foi algo muito emocionante. Pois muitos ouvem e não têm essa mesma atitude. Contudo, espera-se que a palavra vai trabalhando no coração do indivíduo e ela possa vir a frutificar. Aí o sermão não foi em vão e a pessoa realmente colocou em prática aquilo que ela aprendeu. Mas nesse texto de João, especificamente, no versículo 9, nós vemos também que esse texto nos remete diretamente a um ponto também muito importante. Que além de falar de perdão, garantido por nosso Deus, nos leva primeiramente a algo que muitas vezes nos esquecemos. E muitas das vezes, por estarmos sempre preocupados com os pecados e faltas dos outros, do que com as nossas próprias faltas. Muitas vezes nós falamos, aquele cara precisa pedir perdão. Se ele não me vier pedir perdão para mim, não está bom. Essa preocupação nos tira fora um pouco desse texto que eu quero falar. Nesse texto, que nos remete diretamente a este ponto tão importante, além de falar sobre perdão garantido, ele também nos leva a muitas vezes que nos esquecemos e muitas das vezes por estarmos sempre preocupados com os outros. Mas vejam bem, o ponto fundamental no início desse texto, se confessarmos os nossos pecados.
quero lembrá-los, meus irmãos, de que a confissão de pecados não é só uma necessidade teológica, como de fé e prova de arrependimento, mas principalmente de ordem psicológica, aliviando a consciência atribulada. Certa vez, um amigo meu, em uma cidade que eu passei, Coronel Macedo, ele havia emprestado uma quantia a uma outra pessoa e aquilo estava trazendo muito transtorno na vida dos dois, porque o cara que recebeu a quantia não estava conseguindo pagar. Aí os dois, certa vez, se enfrentaram na rua e quase que acontece uma tragédia ali. E assim por diante, um maldizendo o outro. E essa pessoa, certa vez ele me falou, eu perguntei como que estava a situação, né? Porque eu era bancário lá em Coronel Macedo. Aí ele me perguntou, eu perguntei para ele, como que está aquela situação com tal pessoa? Aí ele me disse, Marcos, você não acredita. Eu perdoei o cara. Como assim? Eu perdoei. Sabe por quê? Eu estava sofrendo demais. Eu estava numa situação deplorável. E quando eu resolvi perdoá-lo, muitas coisas aconteceram, principalmente na minha vida. Eu me tornei uma outra pessoa, porque eu perdoei. E só no desfecho da história, a pessoa conseguiu pagá-lo sem aquela pressão que estava sendo necessária ali naquele momento. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas importantes que só se sentiram bem depois que confessaram os seus pecados contra Deus. Veja alguns exemplos. Em Êxodo 9, 27, a passagem de Faraó. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, esta vez pequei. O Senhor é justo, porém, eu e o meu povo somos ímpios. Uma outra passagem, Josué com Acã. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor de Israel. E fiz assim e assim. Em 1 Samuel 15, 24, Saul. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgrido o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Em 2 Samuel 12, 13, Davi. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Os irmãos se lembram. Em Salmo 51, diz Davi, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. O filho pródigo, em Lucas 15, 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. E por que não falar de Judas Iscariotes? Mateus 17, 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Todos esses textos nos falam da necessidade que sente o homem em determinadas circunstâncias de se abrir com Deus ou com o seu próximo e confessar os seus pecados. E nos servem de alerta para o nosso caso também. Felizmente, nós temos um homem que deve servir muito mais de exemplo para os cristãos, sem falar de Jesus Cristo, que desafia quem pode convencer de pecado? Ninguém, pois ele é Deus. É o nosso irmão Jó. Jó, em 1:22,
ele diz: em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. E no capítulo 2, no verso 2:10, diz assim: mas ele respondeu: como qualquer das loucas, fala tu, recebendo as bênçãos de Deus, e não receberíamos também os males. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Para nós aliviarmos a gravidade de pecado, ou pecado não confessado, a própria palavra nos deixa um ponto para que fiquemos bem preocupados e resolvidos a colocar esta ordem em prática em nossas vidas. Veja o texto de Salmos 32, 3 a 5. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Vocês vejam que, além de uma questão teológica, é uma questão psicológica. O pecado deprime, o pecado acaba com o indivíduo. Porque a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como se a seca no verão. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minha iniquidade. Eu disse: confessei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Portanto, meus irmãos, o pecado não confessado diante de Deus é muito grave. E não existe perdão de pecado sem confissão. Podem ter certeza disso. Mas considerando a nossa fragilidade, nós temos sempre uma palavra de conforto na afirmação do apóstolo João. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, não guarde aquilo que você precisa confessar a Deus. Aquilo que você precisa realmente confessar ao seu irmão. Não guarde para você. Muitas vezes nós procedemos dessa maneira. E percebemos que até o afastamento nosso de Deus se torna constante. Um pecado não confessado nos afastam da presença de Deus. Nos afastam também da presença dos nossos irmãos. E aí começam os problemas de relacionamento. Amém?